Deixa ele aproveitar. Ô, Ciro, eu vejo muito as tuas entrevistas, eu gosto do teu tom debochado, e tem algumas entrevistas que você fala, vou falar bem baixinho aqui, ó, Bolsonaro governo de direita, menor taxa de juro, da esquerda, era a maior taxa de juro. Esse não é o correto do espectro político, Ciro? A esquerda, ela estufa o Estado e a direita, ela tira a burocracia e tira também. O fato do Bolsonaro, você ter elogiado da sua forma a economia, de como o Bolsonaro tirou o juros, é um acerto do governo? Ele foi bem na economia? E qual você acha que é a economia ideal do nosso país? Veja, a diferença entre esquerda e direita não está propriamente nesse critério aí. Até porque a direita brasileira foi quem criou essa hipertrofia estatal que nós temos. Só para a gente entender as coisas como elas são e não como o idealismo da propaganda faz. Por quê? Porque cada país tem sua circunstância e tem o seu jeito de organizar. Então, veja, o Estado brasileiro nasce, o Estado moderno nasce ali com Getúlio Vargas, que era anticomunista. Mas, entretanto, criou a Vale do Rio Doce, criou o BNDES, criou a Petrobras, as estatais. Por quê? Porque o Brasil não tinha iniciativa privada relevante, a pouca que tínhamos era comprometida com o Brasil do século XIX. Mas ele era fascista. Ele tinha um viés fascista. Ele importou a Carta del Lavoro. Ele teve momentos, mas é preciso que a gente se transporte lá para a data para não fazer um julgamento errado, sob o ponto de vista social e econômico e histórico, de um momento da humanidade. Aquele momento da humanidade, a humanidade estava estressada entre o fascismo e o comunismo. E o Getúlio foi agredido violentamente pelos comunistas. E havia, então, ali uma inclinação. O que ele, na verdade, era um nacionalista e entendeu pragmaticamente que o Estado brasileiro tinha que vir pela falta de um empreendedor privado. E criou esse Estado moderno, que depois a gente precisa adaptar. Preciso só fazer a referência do lado de trás. Também não é histórico que a consolidação das leis do trabalho seja uma cópia ipsis literis da Carta del Lavoro. Havia uma inspiração, mas é bom lembrar que o legado que nós recebemos naquela data era o escravismo. Nós estamos falando aqui da década de 30. Nós tínhamos acabado de abolir a escravidão 380 anos depois, e o mundo do trabalho era criança trabalhando, mulher grávida trabalhando, não tinha jornada de trabalho, não tinha férias, não tinha 13º salário, não tinha direito da mulher votar. E essa época o Getúlio é um sopro muito grande de modernidade no Brasil. Claro que o tempo passa, as contradições... A CLT, né? Afora, A CLT veio com ele lá na época. Veio com ele o seguinte, qual era a coisa? Era abolir o Estado, quer dizer, transformar o Estado no monopolista dos fatores de produção, aspas, marxismo-leninismo, ou a questão da Carta del Lavoro como uma referência que organizava os trabalhadores italianos em feixes, então eles se estimulavam. É evidente que isso é um olhar histórico, não dá para ser injusto historicamente, senão você não vai entender, por exemplo, as pessoas que não, fala de coisa de proposta para o povo, eu falo do que me perguntarem, eu quero falar de proposta para o povo, mas veja, a mim me parece... Peraí, Ciro, só um segundo que agora a gente está entrando na rede de rádio. Estamos de volta? Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, estamos com o Pânico agora entrando na rede de rádio em todo o Brasil. A gente estava no YouTube, porque a gente tem um horário político e tem que respeitar esse horário. Hoje o Pânico recebendo agora, você vai acompanhar também no rádio a presença ilustre nesse programa. O papo está muito bom, se você puder depois assistir à noite esse programa na íntegra, entra lá nas nossas plataformas digitais. Ciro Gomes. Ciro Gomes está com a gente aqui agora no grupo de rádio. E a gente já estava no meio da... Se você quiser concluir... Não, é só isso, porque, quer dizer, veja, examine o Winston Churchill. O cara é simplesmente o libertador da humanidade se nós olharmos a solidão com que ele enfrentou o nazifascismo durante anos. Depois vieram em socorro dele os norte-americanos, os soviéticos, etc. Mas antes tinham feito acordos, ou de omissão, ou de acordo mesmo com Hitler. Porém, quando você olha o mesmo Churchill, não é? Em Galípoli, na colonização, na forma como tratou os indianos, é uma personalidade absolutamente constrangedora. E assim o homem na história, ele e a sua circunstância. Mas tem uma coisa que eu queria entender. Mas o Churchill mexia no baralho. Ele mexia no esgoto. Mexia. Então, mas esses liberais limpinhos, eles não querem mexer. Não entra na fossa. Não entra na fossa para limpar a fossa. Mas, Sammy, só um minutinho, é que ele acabou não respondendo, depois você pode até complementar, que é a questão da economia, que você elogiou a forma com que o governo Bolsonaro reduziu os juros e o PT era os juros muito maior. Eu costumo balizar minha opinião pela verdade. É verdade que do Plano Real até hoje, é no governo Bolsonaro que a taxa de juros Selic mais criminosa e imoral do planeta Terra teve o seu menor pico de baixa. Nós tivemos aí alguns meses de Selic a 2%.
Sabe quanto foi que a Dilma deixou? 14,25%. Porém, não se pode elogiar. Foi eu elogiar, a banqueirada caiu de pau em cima, o Bolsonaro já se rendeu, já está com a taxa de juros de novo, campeão mundial em 13. Não, mas teve a pandemia. 13, nada a ver com pandemia. Mas independência nada a ver com pandemia. Nada a ver com pandemia. Nada a ver com guerra, nada a ver com pandemia. Se não vejamos, a inflação na zona do euro, meu mestre, a inflação na zona do euro é a maior dos últimos 40 anos. Está passando de 10%. Taxa de juros, 2%. A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos, quase 10%. Inflação nos Estados Unidos, 2%. A inflação no Brasil, 7,5%. Não, 10. Ah, 10. Tá. A inflação no Brasil, 7,5% na perspectiva. Taxa de juros, 13,75%. Quem está certo? Europeus e norte-americanos, chineses, coreanos e japoneses ou o Brasil? O Brasil está num contexto global muito melhor que os países da Europa e que os Estados Unidos agora que está em recessão técnica, Ciro. Isso aí é o Bolsonaro que está lhe dizendo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não é economia. Não se deixe enganar. Tá. Desculpa. E a taxa de desemprego eu acabei de dizer, e eu gosto de reconhecer as coisas, não é? Lá pelas tantas, o homicídio começou a cair discretamente no Brasil. Só eu disse. Isso se deve a uma providência do governo Bolsonaro. Por quê? Porque uma obviedade que eu defendi há 10 anos, ele fez. Depois voltou atrás. Essa é a tragédia. Sabe qual era? Pegar os chefes das facções criminosas e segregar em presídios federais. E isso causou uma queda discreta na taxa de homicídio. Portanto, irmão, eu não sou pego no contrapeso porque eu sou honesto comigo mesmo e com as pessoas que confiam em mim. O Bolsonaro está com esse papo, mas repare aqui, se você olhar, a economia brasileira está num momento pré-eleitoral completamente artificial. Com taxa de juros de 13,75, anote o que eu estou dizendo e me chama aqui de volta com a faixa de presidente da República. Ora. Eu mostro para vocês que a economia brasileira vai entrar em depressão novamente. Agora, no próximo trimestre. Vai entrar 2023 gelada. Por quê? Porque a taxa de juros mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, a economia para. Eu conheço o filme. Mas, Ciro, a inflação brasileira, caramba, o Bolsonaro praticou aquela mesma política de preço da Petrobras que transformou a Petrobras na maior distribuidora de dividendos e lucros do planeta Terra, uma economia atrasada, decadente, 11 anos sem crescer. A empresa que mais paga royalties, lucros e dividendos é a Petrobras. Aí ele pega, mantém essa política de preço e tira 20 bilhões de reais de impostos. Eu sei, Ciro, mas... tributos, artificialmente o preço da coisa cai, ou seja, o preço administrado pelo governo artificialmente cai na véspera da eleição. Aí faz um socorro emergencial sem lastro de R$600, promete para o povo que vai manter os R$600, desculpa, eu estou discutindo o futuro. E bota o orçamento com previsão de R$405. Sabe o que é orçamento, irmão, que está me ouvindo? É a lei que autoriza ou não autoriza você gastar. Se eu prometo para você que vou botar 600 e a minha lei que vai para o Congresso dizendo que eu só posso gastar 400, eu estou mentindo.